Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora nós vamos falar sobre diminuir os seus objetivos, pensar mais baixinho ou sonhar um pouco menor, mas não do jeito que você está imaginando. Fica comigo. Olha só, e primeiro, uma vez que a gente fala sobre esse assunto, você precisa diminuir um pouco o seu objetivo, você precisa pensar um pouquinho mais baixo, você precisa não olhar tanto para a lua. Aí a primeira coisa que a gente pensa, né, e que fala, enfim, não, você está totalmente errado quando você fala isso, não pode. Todos os coaches, todos os gurus, a galera espiritualmente elevada, né, todos eles falam que nós precisamos mirar na lua, que nós precisamos ter um objetivo insano, que nós precisamos pensar lá no alto. Esse é o certo, é só assim que a gente conseguir as coisas. Tá, beleza. Isso não deixa de ser uma coisa certa, isso não deixa de ser bom. Contudo, nós precisamos entender o que é que significa isso. É isso que muitas vezes o pessoal não explica. Explica só que você tem que mirar no alto. Mas aí o que acontece quando você mira no alto? O alto que eu digo, no alto demais. Sei lá, você tem um desejo insano. Eu quero ser bilionário, quero ter uma empresa com trilhões de funcionários, enfim, não importa qual seja o seu objetivo. O fato é, quando você começa a ter esse tipo de visão, o que é benéfica, tá? Só reforçando, é benéfica. Contudo, é benéfica quando você entende ela. E aí eu vou te explicar agora qual o desenrolar do processo, que é o seguinte. Quando você tem uma visão muito grande desse jeito, duas coisas podem acontecer. A primeira coisa, e aí depende de pessoa para pessoa, tá? Mas a primeira coisa você vai olhar o objetivo, ele vai parecer gigante demais para você, e aí o que você faz? Primeira coisa você pensa, não, isso aí não é para mim não, eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de coisa. Mesma coisa se aplica à programação. Vou aprender a programar, vou ser um programador sênior, bem legal, vou conseguir fazer vários sistemas, vou ser o especialista aqui em desenvolvimento de aplicativos, ou vou ser um full stack mega hiper galáctico. Beleza. Mas aí você começa a olhar o que é que precisa para ser um full stack mega ultra mega galáctico. Você vai precisar saber uma lista gigante, né? Uma lista grande de tecnologias, você vai precisar ter um nível de aprofundamento nessas tecnologias também grande, então é um mar de coisas, é um oceano, na verdade, de coisas que você vai ter que aprender para você chegar e atingir aquele objetivo. E aí a primeira coisa que acontece, muitas vezes, tá? Não sempre, mas muitas vezes acontece. Você simplesmente olha para aquilo, olha para a quantidade de coisas que você precisa aprender e você pensa, não, acho que isso não é para mim não. Tem coisa demais aqui, eu só vou aprender lá para 2.000 e 3.000, então eu não vou nem começar isso aqui. Deixa eu continuar aqui no que eu estou fazendo, mesmo que eu esteja meio insatisfeito, mesmo que eu esteja ganhando um pouquinho, não tem problema. Deixa eu continuar aqui, porque esse negócio aí de programação é coisa demais, é muito complicado, não é para mim não. Então, isso é o que acontece quando você pensa longe demais, sem entender o que é que significa pensar longe demais. Então, isso é uma das coisas que acontece. A outra coisa que pode acontecer, normalmente acontece com a minoria das pessoas, mas acontece também, que é você olhar para esse mar de coisas e você ver, caramba, tenho muita coisa para aprender, vamos começar logo, quero aprender tudo, Nossa, você se anima. Então, das duas, uma. Ou você vai simplesmente já desistir logo de cara, simplesmente pela quantidade de coisas, ou você vai se inspirar além do que é benéfico, por assim dizer, tá? Então, as duas posições, elas são ruins. Por quê? A primeira, primeiro te faz desistir logo de cara, né? A segunda, ela vai te deixar tão animado que ela vai acabar te deixar ansioso para aprender tudo. Ou seja, das duas, uma, ou você não vai aprender nada direito, porque você vai sair pulando toda hora, então comecei a ver HTML, aí não, já vou para CSS, vou embutir um JavaScript aqui dentro, agora é PHP, não, Node, não, agora é React Native, não, Flutter, enfim. Você agora está aprendendo milhares de coisas ao mesmo tempo e não aprende nada direito, não faz nada direito. O que é que isso acarreta? Falta de progresso. Você começa animado, você aprende várias coisas, um pouquinho, né, de várias coisas, e depois você não consegue fazer alguma coisa um pouco mais complexa, você não consegue avançar direito em nada. Você simplesmente deu uma visão geral em tudo e não avançou muito em nada. E aí o que acontece? Desânimo. Falta de progresso, ela acarreta, né, o desânimo, obviamente. Então,
Das duas, uma. Quando você já desiste logo de cara, você, enfim, desistiu logo de cara, porque tinha muita coisa. Quando você fica muito animado, começa e aí vai e murcha. E aí desiste do mesmo jeito. Então, os dois caminhos, eles levam ao mesmo resultado. Qual é o problema, então, de você olhar grande demais sem entender? E aí eu vou, claro, agora explicar a forma correta, ou pelo menos, né, não é a forma absoluta, mas é a forma como eu vejo sendo benéfica para você não deixar de mirar alto, contudo, mirar alto sabendo as coisas. Que é o seguinte, tá, beleza, vamos parar um pouquinho, respirar, respira aí. Beleza. Agora vamos começar a analisar esse meu objetivo. Então, por exemplo, tracei um objetivo de ser um full stack. Então, eu quero aqui agora no ano de 2020 ser um full stack. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso aprender isso, beleza. Tá a lista lá de 150 coisas que você precisa aprender. Tudo bem, não tem problema o tamanho da lista, tá? Agora vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso aprender? É HTML? Beleza, pode não ser HTML, vai que você quer, sei lá, focar em desenvolvimento de software, então HTML não vai ser tão útil assim. Mas se for focado mais em web ou em desenvolvimento até de aplicativos também, o HTML vai ser benéfico no fim das contas, tá? Então, tudo bem, vamos começar com o HTML. HTML e CSS, né, que são praticamente juntos, mas especificamente o HTML é o primeiro. Então, maravilha. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho uma lista de 150 itens e eu tenho o primeiro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 149 itens, eu vou juntar eles, eu vou botar eles na gaveta e eu vou parar de olhar para eles, certo? Então agora, a partir do momento eu tenho os 150, tirei o primeiro, peguei os 149, joguei para lá, então eu não vou pesquisar sobre ele, eu não vou estar olhando as tendências sobre ele, eu não vou querer saber se React Native ou se então Flutter é o que está vingando para criação de aplicativos, ou se é PHP, ou se é Node, enfim, eu não vou olhar para essas coisas agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou aprender HTML. Legal? Então, você para de olhar para as outras coisas e você começa a focar em HTML. E aí você aprende, você pratica. Quando você se sentir confiante no HTML para estar criando as estruturas, enfim, as coisas relacionadas àquela tecnologia, aí você passa para o CSS, e aí vai fazer do mesmo jeito com o CSS. Ah, beleza, HTML e CSS, tá ok, já estou conseguindo fazer as coisas direitinho. Tá, qual é o próximo passo então agora? Ah, sei lá, JavaScript é o próximo passo. Da minha lista lá dos 150 itens, tirei 1, tirei 2, tirei 3, que no caso seria o JavaScript. Eu pego os outros 146 na verdade, né? E tiro e guardo eles. E fico só com o JavaScript. Legal? Então, aprendo JavaScript, ou pelo menos tudo que eu preciso para interagir com o HTML e com o CSS, aprendi tudo, pratiquei, fiz vários projetos legais, projetos pessoais, coisas que eu encontrei na internet, enfim, fingi que eu tinha um cliente para entregar algum projeto, maravilha, e aí eu vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Enfim, aí você vai trilhando, né, todo o caminho até os 150 itens que você quer aprender, por exemplo. Tá? O número 150 é só um exemplo, tá? Então, inclusive, se você quiser, aqui na descrição eu vou deixar um mapinha, um link, na verdade, que é um mapa, que nesse mapa é um textinho relativamente longo, tá? Mas eu te explico detalhe por detalhe todos os caminhos que você pode trilhar para se tornar um full stack. Inclusive, eu dou cento e não sei quantas aulas gratuitas também. Então, se você quiser acessar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Relacionado, né, ao assunto que a gente está falando aqui agora. Tudo bem? Então, beleza. Quando você pensa dessa forma, ou seja, você tem um objetivo grande, você para de olhar para aquele objetivo grande, então, sei lá, vou construir a pirâmide, eu paro de olhar para cima da pirâmide e eu começo a olhar para o fundamento dela, tá? Então, eu peguei o meu objetivo, aí eu peguei o que é que eu preciso para atingir esse objetivo, beleza? Eu pego essa lista e eu começo do número 1. Quando eu faço isso, vamos entender só a psicologia por trás disso, né? Quando eu começo a fazer isso, eu paro de olhar para o gigante que eu preciso aprender e eu começo a olhar simplesmente para o próximo passo. Então eu dou um degrau, depois eu subo o próximo degrau, depois eu subo o próximo degrau. Ou seja, eu estou subindo olhando para a escada e não olhando lá para cima, tá? Porque se eu olhar lá para cima, eu vou ver que eu tenho um caminho grande a trilhar e aí minha própria cabeça, como um mecanismo de sobrevivência normal do ser humano, ela vai querer das duas uma, né? Ou desistir simplesmente
tirar da cena aquilo, né? Não quero isso aqui, isso não é para mim, etc. E aí, claro, sua cabeça, né, ela é mais do que inteligente para conseguir infinitas justificativas e possibilidades para lhe dissuadir de querer aprender a programar, por exemplo, tá? Mas isso se aplica a qualquer coisa que você queira fazer na vida. Ou então, para outra opção que eu falei, né? Que você olha para aquilo, caramba, muita coisa para aprender, deixa eu começar logo. Aí você dá um passo e depois vai para o outro. Quando você está pulando 2 escadas, né? Tá pulando 2 degraus da escada de uma vez, e aí deixa de aprender várias coisas, né? Aprende só superficialmente, depois você acaba tropeçando e aí cai até embaixo e tem que começar de novo, ou então já aproveita e desiste. Tudo bem? Então, eu espero que isso tenha sido benéfico para você. É um conceito simples, né? Mas é um conceito simples que muitas pessoas acabam não vendo. Muitas mesmo, né? Na verdade, acabam não vendo ou até sabem, mas não aplicam de verdade. Então, tá, beleza. Quer ser um programador full stack? Ou então, quer se especializar em back-end? O que é que você precisa para especializar em back-end? Lê o mapa lá que você vai saber, mas, contudo, todavia, depois que você lê o mapa, separa as tecnologias, as coisas que você precisa e depois faz o quê? Pega a primeira. Treina, pratica, estuda a primeira. Só quando você estiver se sentindo confortável com ela, aí você passa para a segunda. Não olha mais para o fim. Não olha mais para quando é que você vai ser um back-end ou quando é que você vai ser um full stack. Isso daí vai acontecer, de uma hora para outra você vai ver, caramba, eu estou sabendo agora fazer a parte frontal, eu estou sabendo fazer a parte traseira do sistema, ou seja, a parte de servidor, enfim. Eu estou sabendo fazer aplicativo. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um full stack. Não vai chegar um momento, não, segunda-feira, quando eu aprender isso aqui, eu vou virar um full stack. Não é assim. De uma hora para outra, você vai parar para pensar e dizer, eu estou sabendo fazer tudo aqui, todas as áreas aqui, então eu acho que eu posso me considerar um full stack. Mas você nem vai notar que um dia você foi dormir, não era, no outro dia você acordou, você era. Não existe isso, beleza? Então, é muito benéfica, pelo menos na minha opinião, né? Essa abordagem que a gente pode ter para ter objetivos, quebrar os objetivos em ações, né? E pegar apenas a ação, a próxima ação, né? Ou seja, a primeira, ou a segunda, ou a terceira, e esquecer o resto. Depois você termina a primeira, vai para outra, enfim, não quero ser repetitivo, mas basicamente o conceito é esse. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado, espero que com isso você pare agora, respira, dá outra respirada aí, dá. Isso. Aproveita que você respirou e já dá uma curtida no vídeo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, né, obviamente. E eu te vejo no próximo vídeo, mas não deixa de botar em prática o que você aprendeu nesse vídeo, tudo bem? E tem um mapinha aqui na descrição para te ajudar também nesse caminho. Valeu!